noite, divas. Vamos continuar com Mateus 4. Ontem finalizamos o capítulo 3, em que culminou no batismo de Jesus com João Batista e o céu se revelou, o céu se abriu. A partir dali é uma mudança plena. A partir dali, todo o rumo da ética muda na humanidade, né? Ao que era antes. Deus se revela que Ele é mais do que uma lei, mais do que o Todo-Poderoso, ao qual devemos temor, mas Ele é amor. E a partir daqui a vida de Cristo vai mostrar toda a ética da felicidade e que está em voga, usando o termo vulgar, né, comum, até hoje e até o seu retorno, conforme ele falou. Então vamos ler o capítulo 4. Eu quero que vocês prestem muita atenção daqui em diante, porque agora de fato começa todo o conteúdo que a gente precisa para saber viver no amor, para saber o que é o amor, para saber identificar o amor, para saber se instalar no amor. E vocês vão notar que o amor, ele não é o que a evolução sexual em diante prega, que é um sentimento que brota e quando você sentir vontade, você vai, quando você não sentir mais, você manda embora e descarta. E muito menos o amor é aquilo que só dá prazer, né? Prazer em si mesmo, só dá alegria, prazer que não tem sofrimento algum, né? Então vamos lá. 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Veja só, assim que ele foi batizado, e isso acontece conosco também, eu quero que vocês prestem atenção que a vida de Cristo mostra o nosso caminho, tá? Assim que a gente se batiza, a gente tem... Muitas pessoas imaginam assim, se for batizar, eu vou ficar protegida, né, das coisas ruins e tudo mais, mas na verdade é o contrário. Você fica exposta, você é colocada na luz, você de uma certa forma recebe já uma primeira purificação necessária para você ter de novo esperança de união com aquela amizade que você e eu rompemos com Deus, né, na nossa infidelidade. Então, nós entramos para a luz, digamos assim, estamos expostas, então, né? O que está na luz é visto por todos, né? Não se acende uma lâmpada, ele mesmo diz isso, para guardar embaixo da cama, né? Para ninguém ver. Então, acontecem as tentações aí. Quem se batizou depois de adulto, a gente deve ter notado isso, deve estar reconhecendo isso que eu estou dizendo. E... novamente aparece aqui deserto, né? Após o batismo, né? E veja, falamos de deserto por meio de João Batista, que vivia no deserto, né? Batismo, deserto, né? Então, o batismo simboliza, assim, a sua conversão, né? Depois de adultos, quem é batizado bebezinho, depois de adulto tem a primeira comunhão, né? Que é a confirmação da sua fé, a confirmação consciente, né? Então, é necessário ir para o deserto quando você decide se converter, quando você decide o caminho da conversão, né? Que é um processo, não é um dia assim, mas é um processo de conhecimento e que seu coração vai sendo transformado. E o deserto é necessário nesse período. Você vai ser tentado, né? O deserto tenta a gente pela fome, pela seca, pelo calor. E aqui é interessantíssimo que vai mostrar todas as tentações da vida humana.
Jesus vai ser tentado por todas as possibilidades superiores, né? Quando eu falo todas as possibilidades, vocês precisam entender que Jesus é divino, então ele aponta a raiz das coisas, né? E não os seus complexos, ou seja, da raiz saem várias ramificações, né? E milhares e sem fim, infinitos complexos, certo? Então ele fala da raiz, né? Que se manifesta de diversos modos em cada pessoa, por diversas ramificações, né? Então ele foi para o deserto e para ser tentado pelo demônio. Ele foi para ser tentado, ele já sabia, lógico, ele é Deus, ele já sabia de tudo. Então aqui ele já aponta que o que a gente vai passar, para a gente se preparar pós-batismo, não ser pega de surpresa, achar que, nossa, isso não é para mim, não é bem assim, e fugir, né? Por isso que o conhecimento é muito necessário, entendeu? E é o início de tudo da conversão, o conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui, que eu estou compartilhando com vocês, fazendo junto com vocês, que esse conhecimento diário que vai te dando, substância interior para você articular o seu dia a dia concreto com essas palavras, enxergar melhor o mundo, as coisas e você mesma, né, os seus sentimentos, os seus desejos, e aos poucos ir purificando o seu coração. Então, vamos seguir a leitura. 2. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Bom, 40 que eu posso falar que, né, o 4 é o símbolo da matéria, né? Totalidade da matéria. E esse número veio também lá no dilúvio, né? Eu acho que é uma representação da materialidade mesmo, da completa materialidade, ou seja, todas as possibilidades. Né? E que daí, como eu falei, centrais e que partem várias ramificações. O tentador aproximou-se dele, e aí começa de fato a tentação. Prestem atenção, tá? O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Olha só a astúcia, vocês precisam entender isso muito bem, porque é exatamente assim que acontece conosco. A primeira coisa que dá na gente, né, quando a gente está no deserto, é fome. E ali, né, ele estava sem comida, Jesus, né, de jejum. Então, olha, ele está de jejum, está morrendo de fome, então eu vou atacar onde dói, ao calcanhar dele. Vou atacar onde ele está fraco, onde ele está inclinado, onde ele está disposto a, né? Então esse é o ponto 1, tá? A gente sempre é tentado naquilo que a gente quer. Nossa razão bota a gente, eu quero continuar namorando com esse rapaz, apesar dele me bater ou dele ter me traído 50 vezes, ou ele não me pedir nunca casamento, eu quero continuar, entendeu? E aí vem a tentação, você quer continuar, mas sim, ele é bonzinho, olha, ele não te trata bem, ele não trabalha, ele não quer, ele fala pra você abortar, mas ele é uma boa pessoa, né? Não abandona ele, você vai ser muito cruel se você abandonar ele. E depois a outra vizinha lá, aquela lá que você não queria que ficasse com ele, vai pegar ele, vai ser sucesso, vai casar com ele, você vai se amargar, você vai se arrepender a vida toda, não é assim? Quantos de vocês não pensam isso, né? Quantas mensagens eu recebo de vocês dizendo: ele não faz isso, não faz aquilo, deixa eu te fazer isso, me deixa no vácuo, não sei o quê, mas ele é uma pessoa boa, né? Então, gente, isso é um engodo, né? Porque pessoa boa, se você olhar na raiz, todo mundo é bom, foi criado na imagem de Deus, né? Mas você não tem que olhar só isso, você tem que articular com o que ela tá fazendo, né? Qual é a ação da pessoa, é isso que você tem que ver. Não basta ver só o bem que há no íntimo dela, que há em todo mundo, mas o quanto ela manifesta esse bem, né? O quanto ela traz para fora, o quanto ela dá aos outros o bem, o dom que ela recebeu, né, da vida. Então aqui a primeira coisa que ele tenta é o vício mais baixo que nós temos, a comida, a concupiscência, né, a luxúria.
Então, aqui envolve nosso ventre baixo, né? Envolve a gula e a luxúria, né? Que é a fome pela boca e a fome pelo sexo por baixo. Os dois são... envolve, né? O apetite concupiscível. Que a virtude para trabalhar isso, né? É a temperança, né? É temperar a vida. Sempre aliada à prudência, né? E a prudência só se tem quando você tem conhecimento e temor anterior, né? Você conhece a vida e teme a hierarquia da vida, teme seu posicionamento diante da hierarquia, você teme quem está acima de você e você se submete e serve quem está abaixo, né? Então, seria essa virtude aqui para trabalhar. E aí Jesus mostra como a gente deve responder, né? Porque ali, veja, ele ofereceu uma coisa boa. Ele falou, você não é Deus? Você não tá com fome? Pão não é bom? Inclusive, não é o símbolo da Eucaristia, né? Que Jesus vai depois falar do corpo dele, que é o pão. Por que você não pode transformar a pedra em pão e comer? Que mal é nisso? Não é mesmo? É exatamente assim que acha que a gente, que mal é nisso, é bom, pão é bom, você tá com fome, você sabe transformar o pão. Por que sofrer? Por que você tá aí sofrendo, cara? Você é Deus? Gente, é super razoável a proposta. Super razoável. Esse é o ponto que eu quero que vocês compreendam. Nossos raciocínios são razoáveis, que vem da razão, gente, é óbvio, entendeu? E a maioria são lícitos, né? Mas deve, é isso? É essa a vontade de Deus? É aí que você deve fazer? É aí que você deve estar? Aí você tem que recrutar a sua memória. Por mais que seu estômago esteja doendo, seu coração esteja doendo, seus ciúmes, seus ossos estejam ardendo de ciúmes, de possessividade, que você não quer perder esse rapaz, que você tem uma paixão ardente. Por mais que isso esteja acontecendo, você precisa resgatar a sua memória. E às vezes um gesto simples de respirar fundo e olhar para o céu te recruta a memória do motivo que você está vivendo, para quem você está vivendo, e você enxerga o céu. Você basta olhar concretamente para o céu, você enxerga o tamanho do mundo, o tamanho de onde você estava enfiando o seu olho, bem no teu nariz, na tua frente, olhando aquele menino, esse rapaz ridículo te tratando mal, como se ele fosse o universo, como se ele fosse Deus, como se a vida fosse aquela pessoa. E aí quando você olha para o céu, você percebe, não, a vida é muito mais do que isso, é muito maior, eu tenho muito mais o que fazer do que isso. Esse simples gesto que eu já ensinei algumas vezes no Instagram, de olhar para o céu de fato e respirar e ver o tamanho, né, do mundo ao seu entorno em relação ao seu tamanho e ao tamanho do seu problema, isso psiquicamente já te afeta, já muda os seus estados e redireciona seus pensamentos, tá? Então é um exercício prático aqui. Então Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito em Deuteronômio 8:3. Ele usa sempre a palavra para refutar. Divas, Jesus não usa opinião própria, embora ele poderia, por ser Deus e perfeito. Ele faz exatamente aquilo que o ser humano pode fazer. Ele se diminui na condição humana total para agir, com exceção dos milagres, a fim das pessoas verem que ele é Deus, né? E crerem. Ele não fez muitos milagres, ele só fazia quando era realmente necessário, não para se exibir ou para atrair pessoas por causa do milagre, não. Ele fazia milagre em pessoas que criam primeiro, senão ele não fazia, né? Como os fariseus pediram um milagre, ele não fez, porque eles não criam antes, né? Então, ele queria agir humanamente, para a gente poder imitá-lo, para mostrar para a gente que é possível resistir, né, às tentações. Então ele respondeu, está escrito,
Ele não falou a opinião dele, que não está escrito em lugar nenhum, né? Ele veio aqui aperfeiçoar a lei que estava já escrita, ele veio explicá-la, porque apesar desse povo, dessa raça, ter toda a lei, né, no Antigo Testamento, o coração endurecido não permitiu que eles amassem, que eles entendessem. Eles eram muito brutos ainda, pouco civilizados, né? Pouco inteligentes, muito animais, né? E necessitavam desse aperfeiçoamento do amor, né? Que é a pessoa. Eles ainda não eram pessoas, sabe? Com exceção daqueles, né? Dos profetas e tudo mais. Então ele usou da palavra. Então a palavra está claro isso em Deuteronômio, né? Não só de pão vive o homem, ou seja, o pão material, o alimento que sacia o estômago, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus que está aqui, né, nas escrituras, alimenta a nossa alma, tá? E a alma precisa de alimento tão quanto o estômago precisa para nutrir o organismo, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Nessa totalidade, os três são importantes igualmente, e se você deixa de alimentar um ou outro, você vai adoecer, né? Só que a doença da alma, por ela não ser materialmente vista, a gente não pega e não vê, mas a gente sente ela como nenhuma, né? As doenças mais profundas, né, não são as dores físicas, que são agudas e pontuais, né? Mas as dores da alma, as doenças da alma, elas permanecem de algum modo, ficam latentes lá o tempo todo, né? Enquanto não resolve. Por isso que muita gente vai para drogas e vícios entorpecentes. Seguindo. Então esse é o primeiro ensinamento que ele fala, né? Tem que alimentar a alma. Tem que ler a palavra de Deus todo dia, que seja um versículo, mas que seja bem lido. Que você pegue e abra aleatório, como muitas pessoas têm aquele livrinho, Um Minuto do Dia, né? Eu lembro que eu tinha na privada da minha casa, no banheiro. Acho que é Um Minuto do Dia, não lembro, um livrinho preto. Então, tem a Bíblia no lugar, ou um livrinho só dos evangelhos, que seja. E abra aleatório e leia o que é uma parte da palavra. Isso já vai alimentar a sua alma, né? É que nem o Kumon, você tem que fazer um pouquinho todo dia, tá? Não subestime, hoje eu não consegui, não vou dar tempo de eu ler o capítulo inteiro, então não vou nem pegar. Não façam isso, tá? 5. Deixa eu ver o tempo, porque esse capítulo é bem... eu vou ler só mais um, porque esse capítulo é bem... dá pra falar muita coisa. 5. O demônio transportou a cidade santa. Então, ele não conseguiu pegar ele pela concupiscência, né? E transportou a cidade santa. Colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordem a teu respeito. Proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Acho que é Salomão 90:11. Bom, da parte mais baixa humana, que ele levou lá para o estômago, para o ventre, lá para baixo, não funcionou, ele foi lá para o topo, né? Então, se a gente tem sede de luxúria, de prazer, a gente tem sede de poder. Então, no início, a sede de prazer ele tocou, que é onde ele toca a gente o tempo todo, com viagens, luxúrias, comidas, bistrôs, essas coisas todas. Ou, né, comidinha fit, não sei o que, excesso de cuidado com a saúde, tudo isso envolve meio que essa parte da luxúria, né, baixa. Ou, ele vai lá pro topo, sede de poder, né? Sede de ter, na verdade, esse aqui coloca no topo, mas alto é a sede de ter tudo para si, né? Ter tudo. A gente tem sede de prazer, de ter e de poder. E essa sede de ter tudo para mim, né? O individualismo e não para os outros, para mim mais que os outros. Eu não quero ver ninguém pior, eu não quero ver ninguém mal,
mas não quero ver ninguém melhor do que eu. É assim a mentalidade, principalmente do brasileiro, né? Ataca aqui o vício da avareza, né? A avareza de segurar tudo para si, de conter, de não dividir, de não compartilhar, né? E a virtude que pode trabalhar essa avareza é a fortaleza, né? Você pode se desafiar ao desapego das coisas, né? A compartilhar, a partilhar, né? Isso vai te fortalecendo. Mais uma vez, a tentação é lícita, né? Assim, é bonitinha, né? Ué, você é filho de Deus. E Deus disse que se você correr risco, os anjos vão te segurar e não vai deixar que nada, nem um arranhão te aconteça, né? Pedra alguma te faça se machucar. Então, pode se jogar, porque os anjos vão te salvar, né? Faça isso. Para me provar que você é mesmo filho de Deus, não é verdade? Aliás, como é que eu vou acreditar em você que você é filho de Deus se você não faz nenhum milagre? Veja que a atitude de Satanás é a mesma dos fariseus, que ficam tentando Jesus, né? E ele poderia, né, cair vou provar que eu sou boa, né? Que muitas de nós caímos, né? Num desafio, uma pessoa que desafia, seja na rede social e começa as brigas, né? Seja em casa, seu marido, seus filhos, isso mulher, mãe cai muito em desafio de filho adolescente, né? Se sente ofendido, né? E aí, você vai lá, você cai? Esse é o problema, né? Vamos ver o que Jesus fez, né? E ele respondeu, 7. Disse-lhes Jesus: também está escrito. Veja a constância e serenidade da pessoa que sabe a que veio, né? E não tentarás o Senhor teu Deus. Então, aquele que sabe a que veio, que conhece a si mesmo, a Deus e a humanidade, né? Então, ele tem um conhecimento e pelo conhecimento e adquire amor, você passa a amar aquilo que você conhece, ninguém ama o que não conhece, né? Então, quanto mais você conhece alguém, alguma coisa, mais você ama aquilo, né? Quanto mais eu conheço meu cachorrinho, vai crescendo, mais eu me apego, eu amo aquilo, né? E assim, Jesus sempre está respondendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Então tá bem claro aqui, pronto, puf, quebrou. Você percebe que enquanto eu tava falando para vocês da tentação, você fala, nossa, uau, é mesmo, eu cairia fácil. Mas quando vem com a palavra séria, você fala, ufa, é verdade, como é que eu não pensei nisso na hora? Não tentarás, eu vou tentar a Deus? Um vermão aqui, eu vou tentar a Deus, falar, tá, é verdade, né? Já que ele é Deus, eu sou o filho em Deus, né? Duas pessoas numa unidade divina, eu vou me jogar. Aí ele vai ver que eu sou Deus, vai parar de me encher o saco, eu saio desse deserto logo e vou viver, vou ser feliz, não é? Podia pensar assim? Vou pensar em mim e acabar logo com o meu sofrimento aqui, acabar logo com essa tentação, né? Porque eu sou Deus, eu posso acabar com esse negócio agora e vou ser feliz, né? Não, gente, não é isso que ele faz. E não é isso que a gente deve fazer diante dos nossos sofrimentos diários. Tá entendendo? Pensar em si mesma, procurar uma estratégia, uma oportunidade de provar que você é boa, que ele tá errado, sair de cena, se divorciar e ser feliz, e vou fugir desse sofrimento, desse problema aqui, desse deserto, e vou viver uma vida aí sem identificação alguma, sem identidade alguma, porque a gente adquire identidade na medida que a gente faz parte de um ambiente que envolve pessoas, que envolve uma comunidade, que envolve a sociedade. Aí a gente adquire uma identidade. Agora, você vive só de prazer, você não adquire identidade em nenhum lugar, você pula de lá para cá, né? Tipo Dom Juan, e não tem uma identidade, a não ser aquela pessoa que fica curtindo a vida e que não
se enraiza em nenhum lugar e não adquire responsabilidade, não ganha uma forma, né? Que se admira, que faz a diferença, né? Então ele falou aqui, não tentarás, tá claro? Então nós, divas, não devemos tentar a Deus, tá? Desafiar e tentar, isso é uma falta de respeito, isso é um pecado, isso é demonstração de soberba, tá? Isso não é bom, tá bom? Amanhã a gente continua, que eu prometi que não ia ser muito longo, tá? Amanhã a gente continua na terceira e última tentação.